A gente costuma pensar na Bíblia como um livro, certo? Mas e se ela for muito mais do que isso? E se, em vez da gente só ler as palavras também lessem a gente por dentro? É exatamente sobre isso que vamos refletir hoje. A Bíblia como uma força viva, uma palavra divina que age aqui e agora. Olha, esse versículo aqui de Hebreus, ele é a chave de tudo. A palavra de Deus não é só tinta no papel, ela é descrita como algo vivo e eficaz. Pensa nisso como se fosse um bisturi espiritual, sabe? Mais afiado que qualquer lâmina que vai lá no fundo da nossa alma para entender os nossos pensamentos e as nossas intenções mais secretas. Mas de onde vem esse poder todo, tão único? A resposta, na verdade, não está em quem escreveu, mas em quem inspirou. A força da Escritura vem da sua origem divina. E olha que interessante, lá no grego original tem uma palavra poderosa, theopneustos. Isso quer dizer literalmente soprado por Deus. É a mesma ação que a gente vê em Gênesis, quando Deus soprou o fôlego da vida em Adão. Isso nos mostra algo incrível. A Escritura não é só sobre Deus, ela carrega o próprio sopro, a própria vida de Deus. E aqui em 2 Timóteo, a gente vê o propósito prático desse sopro divino. A inspiração não é só uma ideia abstrata, bonita. Ela faz da Escritura uma ferramenta útil, uma ferramenta poderosa para a nossa jornada, capaz de nos ensinar, de nos corrigir e de nos transformar. E essas 4 funções, elas trabalham juntas num ciclo que nos transforma por completo. Primeiro, a palavra nos ensina a verdade. Depois, ela nos confronta com os nossos erros, sabe? Mostra onde a gente precisa melhorar. Aí, ela nos aponta o caminho certo, a correção. E, por fim, nos treina para viver uma vida reta. É como se fosse o mapa de Deus para a santidade. Mas a palavra não é só um guia para quando está tudo bem, não. Ela também é a nossa arma mais poderosa no meio de uma batalha espiritual que a gente não vê. Essa citação revela uma verdade um pouco desconfortável. Existe uma força ativa tentando nos afastar das Escrituras. E o motivo é bem simples. Os ensinos claros da Bíblia são como uma luz que expõe as mentiras e os enganos do inimigo. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Se existe uma batalha pela nossa mente e pelo nosso coração, qual é a nossa defesa? Como é que a gente consegue se manter firme? A resposta é ao mesmo tempo simples e de uma profundidade imensa. A nossa proteção, o nosso escudo contra toda e qualquer influência das trevas, é a própria palavra de Deus. E a urgência disso é muito clara. Fortalecer a mente com as verdades da Bíblia não é só uma boa ideia, sabe? É uma condição essencial para a gente conseguir subsistir, para a gente permanecer de pé no conflito final. Mas aí tem um detalhe muito importante. Esse poder transformador da palavra não funciona no automático. Ele depende de uma coisa crucial, a condição do coração de quem se aproxima dela para ler. Para pensar nisso um pouquinho. Quando a gente abre as Escrituras, não somos só nós que estamos analisando um texto. De certa forma, o texto também está nos analisando, revelando as nossas motivações, os nossos medos, a verdadeira condição do nosso coração. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, nos dá a chave para entender isso. As verdades da palavra não podem ser totalmente compreendidas só com a nossa mente, com a nossa inteligência. Elas são discernidas espiritualmente, e isso exige um coração aberto e a ajuda do Espírito Santo. Isso nos convida a uma autoavaliação bem honesta. Como a gente se aproxima da Bíblia? Com o coração humilde e ensinável, pronto para ser moldado? Ou com uma mente já fechada, só querendo confirmar aquilo que a gente já pensa que sabe? Essa diferença é crucial. A nossa capacidade intelectual, sozinha, pode nos deixar na mão. A verdadeira chave que abre o entendimento da Bíblia não está na nossa mente, mas no nosso coração. É a humildade que abre as portas para a sabedoria divina, enquanto o orgulho as fecha. Então tá, como é que a gente passa da teoria para a prática? Como que todo esse conhecimento se torna de fato uma fé viva e uma vida transformada? Tiago nos dá um alerta bem direto. Uma fé que não produz ação, que não produz obras, é uma fé morta. Acreditar na palavra não é só concordar com ela, é permitir que ela molde as nossas ações. Conhecimento que não vira prática é estéril. Então, como a gente faz isso? Bom, aqui ficam 4 passos práticos. Meditar na palavra todos os dias para encher a mente de pensamentos puros. Memorizar versículos para fortalecer a mente contra a tentação. Ensinar o que a gente tem aprendido. E, o mais importante de tudo, obedecer. Conformar a nossa vida aos seus ensinamentos. É um ciclo contínuo que transforma a alma.
E essa citação final nos traz de volta ao começo, fechando o círculo. A mesma energia criadora que formou o universo está na palavra de Deus. Ela não só nos informa, ela tem o poder de nos recriar à imagem de Deus, gerando uma vida nova dentro de nós. E assim, a nossa reflexão nos deixa com esta pergunta. A questão não é se a palavra pode transformar, mas sim como nós vamos permitir que ela transforme a nossa vida a partir de hoje. Se esta reflexão foi útil para você, se tocou seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas possam meditar sobre o poder da palavra viva.